Oi, eu me chamo Lili Devereux, que está por baixo dessa persona é Wilson Trindade, também artista, e eu sempre costumo fazer essa distinção entre um e outro, pois a Lili é um ser enigmático, algo que é uma espécie de utopia, uma coisa que vem relacionada a fadas, ao imaginário. Já o Wilson é o contraponto de tudo isso. É o lado mais racional, o lado mais humano. Eu tenho 33 anos de idade, já trabalho como drag queen já há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Costumo dizer que isso daí foi jogado para mim como uma espécie de missão, pois a minha drag queen, ela sempre vem com um fator diferenciado no sentido de humanização e assistencialismo. Eu sempre atrelei o meu trabalho desde sempre a projetos voltados ao social. E dentre esses projetos sociais a gente consegue construir a nossa história, onde eu costumo sempre comentar com todas as pessoas que estão ao meu redor que antes de você ser um artista, você tem que ser um excelente humano. As dificuldades do drag pandemia. Eu acredito que a nossa vida inteira ela é cheia de dificuldades, mas a gente tem que transformar essa palavrinha dificuldade em algo chamado oportunidade. Oportunidade de você crescer, se reinventar e ser. Porque existem muitas pessoas que querem e não são. Outras pessoas que têm e não são. Então seja. Pandemia, ela serviu para você colocar ou o teu lado humano aflorado ou o teu lado eu superlativado, porque ou você pensa em você ou você pensa no outro. E já diz o ditado, né? A gente sozinho, uma andorinha só não faz verão, mas juntas a gente consegue transformar um todo. Assistencialismo, cuidar, às vezes uma palavra. Eu, na pandemia, Lili Devereux, eu busquei o meu tempo para trabalhar mensagens de incentivos, dedicatórias, vídeos motivacionais, entre outras coisas. Eu me reinventei, porque na verdade essa é apenas uma pausa para tudo que está vindo de grandioso para a gente. Otimismo, essa é a palavra. Bom, partindo do seguinte princípio de que eu desde pequeno sempre procurei trabalhar com o ser humano. E aí a gente encontra certas mazelas, porque nós, enquanto adultos, nós conseguimos colocar uma certa, como eu posso dizer, um certo escudo do chamado politicamente correto. Eu vou conviver contigo porque é politicamente correto, mesmo eu gostando ou não de você. Já o trabalhar com criança é diferente. Ela não é obrigada, ela é sincera. E se ela gostar de você, ela gosta de todo o coração. Se ela também não gostar, ela também não é obrigada a nada. E isso vem desde sempre, quando eu trabalho com crianças de todas as idades. Hoje em dia eu trabalho com crianças de 0 a 100 anos, o que é um grande prazer para mim. E essa sessão dentro de eventos infantis e adultos e em geral, para mim foi como se fosse uma catarse, um prazer único. Eu trabalho há anos dentro de hospitais, creches, ONGs, levando alegria e o principal, a vontade de sonhar e ter fé,
Porque é isso que falta nos dias de hoje, é a gente ter a oportunidade de sonhar e acreditar que a gente pode ir além do que a gente imagina. Hoje em dia eu agradeço porque eu tenho espaços dentro de igrejas, dentro de ONGs. Eu juntamente com as meninas de dentro do Hospital Ofir Loyola, a gente já promove há anos o Outubro Rosa. E para mim isso é mais do que um prazer, é uma satisfação enquanto artista. E com crianças, eu sempre passei pela pedagogia, desde sempre. Eu dei aula desde que eu me entendo por gente. E hoje em dia eu já não me vejo mais como mestre, nem como professor. Eu me vejo como aprendiz, porque a gente aprende todos os dias com elas. E é assim. Bem, Você chegou aqui na gravação, veio de ônibus assim toda montada, maquiada, e eu gostaria de saber como você lida com os olhares nas ruas, se você já sofreu algo na rua por sair dessa maneira. Bom, como já diz o antigo cancioneiro, ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. O que isso tem a ver com o contexto da pergunta? A gente enfrenta tanta coisa todos os dias que a gente não vai se acostumar com as mazelas. Não é bem isso. Mas a gente aprende a lidar com elas, com bom humor, com a certeza e a ressignificação de saber o que você é. Eu há muito tempo, muito tempo, eu ando assim, dentro de coletivos, na rua, em geral. Hoje em dia eu aprendi a me autopreservar até um pouco mais, né? Por conta da minha imagem e entre outras coisas. Eu acredito que a gente constrói a nossa imagem ou de forma positiva ou não, mas cada um é responsável por aquilo que quer trazer ou que quer buscar. A necessidade, às vezes, ela acontece de a gente ter que trabalhar nos coletivos, de estar se locomovendo, e a necessidade maior de tempo acaba levando a gente a andar maquiado. Mas uma situação em que eu sempre procuro trazer para mim é de nunca andar sozinho. Porque aí, você estando com pelo menos mais alguém, isso daí já te dá uma coragem muito maior. Mas se for preciso, a gente vai para a guerra sozinho também. Porque a nossa vida ela é assim, cheia de desafios. Bom, quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a sair fugido de casa para ir para a boate. Eu pude dizer que eu experimentei a minha primeira Hollywood, a minha primeira Broadway aqui em Belém. A cena drag ela era muito viva e foi aonde eu pude conhecer alguns artistas que até hoje fazem parte da minha vida, que hoje eu posso dizer que são uma espécie de amigos meus ou incentivadores. Mas assim, eu nunca posso falar de Lili sem falar de Chantara Gomes, Alexandre Costa. Hoje em dia ele já não se monta mais, já não dá mais a vida a essa persona da Chantara, mas ela é algo que marcou não só a minha vida, mas como a vida de muitas pessoas aqui em Belém e em outros lugares. A elegância no falar, a voz grave e doce, ao mesmo tempo forte e imponente, o jeito de mexer as mãos, tudo isso me serviu como base de inspiração para Lili. Assim como outros também, tem pessoas e outras drags também que me incentivaram muito. Existe um senhor que atua há muitos anos em eventos, se chama Priscila Drag, que ele inclusive me incentivou com essa saia. Isso daqui é a energia dele que eu trago por onde eu vou.
E eu acabei atrelando a Lili, porque a Lili, o próprio nome ele já vem de uma flor, a flor de Lili. E Lili Devereux, o Devereux, ele é francês, só frescura mesmo, porque eu não falo porra nenhuma de francês. E vem dessa questão da elegância, da finesse, e entre outras e outras inspirações, como um desenho que eu assistia quando criança, o Digimon, onde tinha uma fadinha, a Lilimon, que era uma fada verde e que saía de uma flor, de um cacto, tem todo um simbolismo. Mas voltando a falar sobre a questão das drags, eu vejo muito Gigi híbrida bolero, que é o Jean Negrão, que é um grande amigo que sempre me incentiva. Tenho Condessa de Devolchai, que também é outro grande artista. Pessoas do movimento Noite Suja, que sempre me incentivaram desde quando eu era bem trash, né? E eu adorava trabalhar toda aquela coisa do conceito e tudo mais. E elas são maravilhosas. São pessoas que passaram pela minha vida que são maravilhosas. E eu posso dizer que eu passeio dentro do movimento artístico drag, da cena drag, o movimento da militância drag, das ONGs e etc. E eu participo dentro da cena drag em outros contextos e outros conceitos de outras histórias. Eu sou professora de educação infantil, gente, uma drag. Que eu mesmo construí através de muita luta. Falar sobre o coração da Lili, mais uma vez eu posso dizer que eu tenho que fazer essa distinção do Will humano, quem habita este corpo, e do Will Lili utopia, para poder entrar dentro desse mérito chamado coração. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente e até um pouco difícil de saber responder. Isso daí me remete muito à questão de quando eu era criança, onde eu não tinha oportunidade de ter amigos nem amigas. Quando eu era criança, eu não tinha amigos, nem homens e nem mulheres. Motivo esse que me fez eu me trancar dentro de um universo paralelo, utópico, de sonhos de paraíso, chamado universo alternativo através dos meus desenhos, onde eu desenhava uma personificação, que era uma princesa heroína, que era alguém que salvava a vida, não só dos outros, mas a sua própria vida. Eu vejo a drag como uma forma de inspiração e uma fonte inesgotável de coisas boas, de essência, porque nós somos aquilo que nós emanamos para o universo. E eu quero emanar sempre coisas boas, coisas positivas. A minha drag me ajudou a vencer a depressão, me ajudou a vencer várias mazelas. É quando você se depara com você mesmo. Eu sempre fui artista, mas faltava algo, faltava um pedaço. E o que é mais interessante é porque a gente nunca consegue se enxergar da forma que somos. A gente sempre deixa para os outros se enxergar. E nós mesmos, nós não conseguimos nos ver com a magnitude que nós temos. Você colocar uma peruca, você ouvir dos outros dizer que te admiram, das pessoas, das crianças dizerem que te amam, assim como adultos, como senhora, ou pessoas dizerem assim que você é uma fonte de inspiração, isso daí vale muito. Eu lembro um fato que aconteceu comigo dentro do Hospital Ofir Loyola, na ala infantil, quando eu fui visitar algumas crianças pelo período do Dia das Crianças, especificamente. E uma menina de 6 anos, ela chegou comigo e ela disse: "Tio, o senhor é linda."
Eu quero ser igual ao Senhor quando eu crescer. Eu queria ser uma princesa igual ao Senhor. Na cabeça daquela criança, sabia que era um homem, mas a fantasia era tão grande que ela era uma princesa. Era a Lili. Eu virei para a menina de 6 anos e disse, tudo bem, você vai ser minha princesa, eu vou vestir você de princesa da próxima vez que eu vier no Natal. Mas ela não durou até o Natal. E ela veio a falecer. O câncer ainda destrói muitas vidas, muitos sonhos. E você não precisa passar, sentir na pele isso, para você poder olhar o outro com um olhar humano. A gente só sabe aonde aperta o sapato quem calça. Mas você não precisa calçar para você ter uma ressignificância na tua vida. Então, do que adianta você viver a tua vida inteira se não teve nenhum valor? E aquilo foi tudo para aquela criança. Mas aquela menina não durou mais um Natal. A vida é dura. Mas a gente nunca deve dizer para crianças que sonhos são bobagens, porque seria terrível se elas acreditassem. Ela continuou acreditando até o fim da vida que eu era uma princesa. E é nisso que eu tenho que acreditar. Que eu sou dessa forma, que eu sou especial, que eu sou amado do jeito que eu sou. E eu acredito que o drag-se significa vestir-se de rainha. Eu me sinto essa rainha. Não pelas ações, não pelas atitudes, mas pelo meu coração. Eu vim de dentro de família cristã. E eu nunca me senti aceito. Eu vim conhecer a Cristo a partir do momento em que eu entendi que Deus ele não está dentro de uma igreja, nem dentro de uma religião, nem dentro de um credo, nem dentro de uma crença. Ele está através das tuas ações, dos teus atos. Uma drag, um homossexual falando de Deus. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que são para confundir aqueles que não são. Eu não tenho pretensão. Não tenho pretensão, não sei onde eu vou chegar. Mas eu quero estar no caminho certo. Sei quem eu sou. Conheço a minha história. Conheço minha luta. Respeito minhas lágrimas. E muito mais minha risada. Eu não me permito o que é ruim. Eu permito o que é bom. Porque o que é bom é essência, é dom. Eu quero ser. Se perguntar o que a Lili é, uma ponte. A ponte tem 2 lados. A ponte ela serve para interligar as pessoas. Eu quero poder fazer isso. É isso que eu sou.